6. Atualização de versão. Essa questão de atualização de versão é bem controversa aí, né? Ela pode gerar polêmica também, mas vamos pensar o seguinte: o fato de estar sempre atualizado, então sempre ter a última atualização de qualquer sistema, aí falando em geral, certo? Sistema operacional, falando em firmware de switch, em firmware de AP, quantas e quantas vezes aconteceram problemas de atualizações que tiveram que se reverter ou esperar que o fabricante disponibilize uma correção? Não foi uma nem duas, foram muitas e vão continuar acontecendo. Então, assim, ó, antes de sair fazendo atualizações só porque saiu uma atualização, a gente tem que avaliar se a gente precisa dessa atualização, precisa dela, se ela é necessária. Mas que efeitos colaterais tem isso? Por exemplo, fazer um distro upgrade, certo? Lá no caso do Debian Ubuntu dist upgrade, mas o distro aqui é fazer uma atualização de distribuição. Isso vale para o Windows também, certo? Ah, vou pular da versão 6 para 11. O que pode acontecer? Depende. Tu usa esse servidor aí que está atualizando para um firewall apenas? Ah, olha, provavelmente não aconteça grande coisa. Certo? Tu está usando um iptables básico, um Shorel, talvez tenha um mínimo de modificações. Não, tu está usando um sistema que usa um framework, que usa um banco de dados, que tem um plugin, que tem uma biblioteca específica. Então não faz isso, cara. Não faz isso sem testar. Coloca num ambiente de teste, de homologação. E depois sim tu faz isso. Outro caso que não se deve fazer. Ah, tá dando um erro aqui, então então atualiza tudo aí pra ver se melhora. Tu tens a grande chance de resolver esse problema e causar mais 15. Tem que ter um ajuste fino. Na administração de redes não é fazer as coisas na moda bruta, certo? Atualiza tudo, instala um novo. Cara, o nosso dia a dia é no ajuste fino. Então, exemplo. Ah, o script de backup não está sendo executado desde a atualização do Python 2.7 para 3.1. Cara, muda algumas coisas. Isso é uma linguagem de programação. O teu código, ele não vai ser atualizado, entende? O ambiente de execução vai ser, mas o teu código não. Se o teu código foi feito para a versão 2.7, ele vai ter problemas da versão 3.1. Tem que atualizar, tem que modificar. Outro caso aqui, não tem mais driver para impressora no Windows 10. Então, fica com o Windows 7. Tem caso de cara usando o Windows XP até hoje? Não tem. Certo? Por quê? Daqui a pouco o cara tá ligado num equipamento específico, equipamento de laboratório antigo, que funciona ainda, certo? Ainda tá em produção. O cara não tem nem opção de fazer isso. Então a gente tem máquina virtual para poder testar. Assim, tem vários recursos, né? Antes de fazer uma coisa dessa em produção. Então a gente pode, nessa atualização, que teoricamente, maior parte das vezes, é benéfica, certo? Por questões de segurança, por questões de desempenho, né? Por atualizar as ferramentas. Ok, mas temos que analisar o cenário. Isso não pode ser só uma solução, pode ser um tremendo problema. E para sair dela, primeiras dicas, né? Como é que a gente consegue evitar? Realizar testes de atualizações com as aplicações, hardware específicos, se possível, né? Antes de fazer no sistema de produção. E depois, dá para executar um downgrade, dá para voltar. Num caso de máquinas virtuais, dá para se fazer um snapshot, aplicar e retornar. Só lembrando em relação a snapshot, pessoal, uma observação. Quando tu faz snapshot, o que é o snapshot, né? Vai fazer um congelamento do sistema no estado que ele está, tu vai fazer a atualização, deu problema, tu vai voltar. Se essa máquina estiver online e tiver acesso externo de algum usuário, ele vai alterar os dados. Quando tu reverter o snapshot, os dados que esse cara alterou entre tu fazer o snapshot e tu reverter, já eram. Tem que ter muito cuidado com as questões de snapshot, certo? Porque os dados eles não vão estar no snapshot que foi congelado no momento inicial.
Tudo que andou até tu reverter, morreu.